Estamos então de volta para dar continuidade à nossa especialização em intradermoterapia pressurizada e agora o assunto é pressão. Nós precisamos tomar cuidado com a pressão utilizada dentro da técnica de intradermoterapia para que você consiga executar o protocolo da forma que deve ser executado. Então, como é isso, professor? Você precisa entender onde o ativo precisa agir dentro do tratamento que você vai desenvolver. Se nós estamos falando em trabalhar com gordura localizada, nós estamos falando em uma ação em profundidade. Se eu estou falando em trabalhar flacidez ou hidratação, eu quero entregar o ativo de forma superficial. Então é por isso que nós precisamos conversar sobre pressão. A caneta que eu for adquirir, ela tem um nível de pressão ou alguns níveis de pressão. E são exatamente estes níveis que vão se encarregar de entregar o ativo em uma determinada profundidade. Então é por isso que nós vamos abordar este assunto bastante importante, que seria o assunto de pressão. Essa pressão está relacionada à força que a caneta que eu tenho tem em disparar o ativo na pele. Então, é correto afirmar que eu não vou conseguir trabalhar todos os níveis de profundidade se a minha caneta só possui um nível de pressão. Dependendo dessa pressão, eu entrego o ativo de forma mais superficial ou de forma mais profunda. Então vamos falar um pouco sobre as canetas. Separei aqui. Então eu separei 3 modelos de canetas com Anvisa para comentarmos exatamente sobre isso. Então lembrando, deixa eu tentar segurar as 3 aqui, que as 3 canetas possuem Anvisa. Eu tenho aqui uma caneta da Mesodoctor, eu tenho aqui uma caneta da Basal e eu tenho uma caneta da Smart, certo? Esses equipamentos, cada um possui uma característica diferente para o nosso trabalho. E eu preciso entender a importância do equipamento adequado para o desenvolvimento do protocolo, para o desenvolvimento do tratamento que eu vou desenvolver com esse meu cliente, que eu selecionei para esse meu cliente. Isso é muito importante. Então, volto a repetir. Se eu for trabalhar gordura localizada, eu vou precisar entregar o ativo em profundidade. Esta caneta vai me atender perfeitamente. Ela vai conseguir entregar ativo em profundidade. Ainda em gordura localizada, esta caneta da Basal, ela tem 2 níveis de pressão. Superficial e profundo. Ou, como alguns gostariam de dizer, fraco e forte. Então você pode ter uma pressão mais fraca e uma pressão mais forte. Essa caneta aqui, repetindo, ela tem um nível de pressão apenas, que é um nível mais forte, é um nível profundo, ideal para ser trabalhado em entrega de ativos em profundidade, como no caso de gordura. Se eu for trabalhar hidratação, ela não vai me atender tão precisamente. Everton, mas muitos profissionais usam, adaptam, ok? Adaptam. Se você for trabalhar de forma correta, de forma eficiente, uma adaptação não vai te trazer resultados tão precisos. Trabalhar uma boca com uma caneta que só consegue me entregar um nível de profundidade, um nível de pressão, e essa pressão for profunda, você já não vai ter um trabalho tão perfeito a apresentar para o seu cliente, porque você está trabalhando dentro de uma
adaptação. Então é isso que você precisa entender. Muitos perguntam, professor, qual é a melhor caneta? O mercado está cheio de canetas hoje com Anvisa e todas elas são canetas boas. O que você precisa identificar é qual é o perfil de trabalho que você vai desenvolver. Dessa forma você consegue comprar a caneta de uma forma tranquila. Não é a caneta que o professor te indica, que o professor orienta. Então, essa caneta, ela vai conseguir entregar ativos em profundidades. Então, todo tratamento onde eu quero, todo trabalho que eu quero entregar ativo em profundidade, ela vai me atender muito bem. Essa caneta, com 2 níveis de pressão, eu puxando a alavanca a um ângulo de 45 graus, eu tenho uma entrega mais superficial. Puxando a alavanca a 90 graus, eu pego mais força na pressão, puxo mais a mola que tem aqui dentro. Então eu vou entregar em profundidade. Esta caneta me permitiria trabalhar tanto de forma mais superficial como profunda. Se eu for trabalhar gordura, obviamente que eu vou pegar mais força, eu vou querer ter mais força nessa pressão e injetar esse ativo em profundidade. Esta caneta, ela tem 3 níveis de pressão. Então eu pego aqui a pressão, ó, peguei pressão, e aqui nessa régua eu escolho qual o nível de pressão que eu quero, que vai de 1, 2 e 3. Quanto maior o número, mais força eu tenho nessa mola, mais eu estou puxando essa mola. Então meu disparo vai ser em profundidade. Eu tenho aqui um nível mais fraco, mais mediano e mais forte para entregar esse ativo. Funciona exatamente desta forma. Porém, na prática, quando nós vamos comparar essas canetas, por exemplo, esta caneta no seu nível 1 com esta caneta no seu nível 1, no seu nível mais superficial, essa caneta aqui ainda é muito mais forte do que esta. Então eu tenho um trabalho de precisão maior com esta caneta aqui, com a caneta da Basal. Eu não estou aqui com o intuito de fazer merchandising de caneta, de fazer comercial de caneta, porque eu não tenho a obrigação com nenhuma marca. Eu tenho contato com várias marcas para descobrir o melhor, o potencial de cada equipamento, para trazer a informação para você enquanto profissional. Mas eu não tenho a obrigação de vender uma marca. Então é por isso que eu volto a repetir. É muito importante que você conheça as características de cada caneta, que você possa se aproximar dessas canetas, que você possa entender que não é a caneta que o professor julga que é necessário para você, e sim você fazer um levantamento daquilo que você precisa para o teu dia a dia. Se você for trabalhar boca, você vai precisar de uma caneta que te garanta um nível de entrega mais superficial. Essas 2 canetas conseguem entregar tanto superficial quanto profundo. Mas ainda quando você quer um trabalho de precisão, essa caneta ela é mais precisa do que esta. Primeiro porque essa caneta só aceita a seringa de 0,5, então você é obrigado a entregar de 0,5 em 0,5. Já esta caneta eu vou trabalhar com uma seringa de 0,3 ml, então eu consigo entregar com ela de 0,01 ml em 0,01 ml, que é o que nós chamamos de unidade. Então aqui eu só consigo entregar 5 unidades de uma vez. Aqui eu consigo entregar de uma em uma. Então isso para um lábio faz muita diferença. Isso para uma terapia capilar faz muita diferença. Então nós precisamos entender, ok? Essa caneta aqui, ela tem o adaptador. Eu trabalho tanto a seringa de 0,5 como a seringa de 0,3. Porém, eu preciso me lembrar de que o nível de pressão dela é só 1. É uma pressão mais forte. Ela vai trabalhar em profundidade. Everton, mas eu conheço profissionais que usam outras canetas que só tem um nível de pressão para trabalhar tudo. Volto a repetir o que eu disse lá no início. Poder pode, mas você está fazendo uma adaptação. Você não vai conseguir fazer um trabalho com excelência. E aí é onde está a diferença de um trabalho de excelência para um trabalho feito por meio de uma adaptação. E vale ressaltar que essa sua adaptação pode trazer riscos nesse seu atendimento. Você pode, por meio dessa
pressão forte, pegar um vaso, estourar esse vaso, e aí, por exemplo, quando nós estamos falando de lábios ali, você pode ter aquele hematoma grotesco no lábio da sua cliente, que certamente vai levar ali semanas para voltar ao normal. Né? Então você pode ter uma dor de cabeça por não usar a ferramenta adequada, certo? Então, você entendeu um pouquinho mais sobre pressão, entendeu que caneta tem nível de pressão e que antes de fazer a compra eu preciso identificar quantas pressões, quantos níveis de pressão a minha caneta tem, se essa pressão ela é superficial, se ela é profunda, né, se ela tem ali superficial, média e profunda, e ainda assim, quando nós temos essas três, nem sempre a menor pressão vai ser uma pressão tão superficial assim. Essa caneta, ela não é uma boa caneta? Não é isso que eu estou dizendo, ok? Quando comparado com um outro modelo, o seu nível de pressão ainda é maior do que quando nós comparamos com esse modelo aqui, que é o modelo da Basel. Então é por isso que você precisa estudar, conhecer, de preferência, se você puder se aproximar e testar essas canetas, é muito interessante, é melhor para que você possa comprar uma caneta que vai te permitir trabalhar com mais precisão, dar um contorno melhor quando nós falamos de lábios. Isso é mais para quem vai realmente trabalhar facial, para quem vai trabalhar boca, porque nessa questão, quando você vai trabalhar lábios, é muito frágil, você precisa tomar muito cuidado nesse trabalho quando você for realmente trabalhar lábios, porque é um trabalho de contorno, é um trabalho delicado, um trabalho que você precisa se atentar aos detalhes, ok? Então, nos vemos ao próximo tema, nós ainda iremos abordar de forma mais prática essa questão dos níveis de entrega de ativos, o que cada caneta consegue realmente fazer. A força dessas canetas na prática você ainda vai acompanhar mais adiante.